Fala aí, pessoal, eu sou o Eric Daldegan. Eu sou o Felipe Guimarães. E esse é mais um episódio do Pode Vir Crente, que eu estou empreendendo. Filipão, mais um episódio indo ao ar. E aí, qual é a sensação, cara, depois de um ano e blau? Ano 2 aqui, né? Ano 2, cara, ano 2. Se vocês já repararam, a gente falou no outro episódio, mas se você caiu aqui de paraquedas, esse é o nosso novo símbolo e a nossa nova logomarca que representa o segundo ano, essa segunda temporada, essa segunda estação do Pode Vir Crente Podcast. Se você caiu de paraquedas, já aproveita aí, já curta o vídeo, compartilha, segue a gente que toda semana sai um episódio no ar, quarta-feira às 8 horas, impreterivelmente, e todo dia sai um corte referente àquele episódio no TikTok, no short do YouTube também. É isso aí. E eu quero começar esse programa agradecendo aos nossos patrocinadores e apoiadores. Sem eles a gente, né? Não estaria aqui. Depois de um ano, né? Depois de um ano foi muito, né? Uma crescente muito bacana que a gente vem vivendo. E eles acreditando na nossa... Nesse propósito, que isso aqui é um propósito. Se você é abençoado por esse programa, saiba que existe gratidão no nosso coração por esses patrocinadores. Eu vou começar pela Texis Soluções de Energia. A Texis que é uma empresa de engenharia elétrica especializada em energia garantida. Então, se a sua empresa não pode parar por falta de energia, conta com os engenheiros e técnicos da Texis Soluções em Energia. Aliás, também a Texis patrocina, além de patrocinar o podcast, patrocina o Estúdio Podcast. O Estúdio Podcast, né? Você gosta desse exemplo, né? Eu gosto, adoro. A gente viveu isso aqui na pele, né? Na pele, né, irmão? Na verdade, o Estúdio Podcast é o único imóvel nesse... estabelecido nesse prédio, né? É a única sala nesse conjunto empresarial. Por enquanto, Por né? enquanto. Que, na verdade, quando falta energia aqui, as gravações não param, Não param, isso é o mais importante. A mensagem não vai deixar de chegar até você. É verdade. Por conta da Texis. Não paramos por falta de energia. É isso aí. É isso aí. Mais um patrocinador, quem será? Item Plant Odontologia Moderna também patrocina o Estúdio Podcast, nosso diretor é meu paciente. Então, se você não pode parar por falta de energia, se você não pode parar, ou se você sente vergonha em chegar nos ambientes, não dá aquele sorriso, porque o sorriso abre portas. O sorriso, ele quebra barreiras, o sorriso faz você ser uma pessoa mais sociável, mais agradável, mais positiva e até mais jovem. Olha lá, os 5 benefícios do sorriso eu conto em algum episódio. Então, se você quer chegar num ambiente e se sentir bem com a sua autoestima e fazer os outros se sentirem bem, procura a gente, Item Plant Odontologia Moderna, uma clínica voltada para a reabilitação oral, tudo implantes, lentes, facetas, próteses fixas e removíveis e até harmonização facial. A gente está aqui para devolver a sua autoestima e você viver a sua caminhada e a sua jornada sem precisar se preocupar com a sua imagem. É isso. E Legacy School. Legacy School, um beijo para a Aline e o Ivan, são parceiros nossos aqui no programa, apoiam e acreditam nisso aqui. E eu gosto muito de falar da Legacy, que a Legacy tem tudo a ver com isso aqui. Inclusive, uma coisa legal que... Diga. Já vamos puxar o Ivan para isso, viu? Vamos. Ivan, tá vendo esse episódio? Eu vou mandar o corte para você. Esse recado é direto pro Ivan. Qual câmera, diretor? Vamos lá, vou falar direto pro Ivan. Pronto. Ivan, a gente quer ver sentado aqui nessa mesa pais empreendedores e alunos empreendedores cristãos que estudam ou participam do dia a dia da Legacy School. Olha aí. Que é uma escola que não entrega somente o melhor conteúdo acadêmico para o teu filho. É uma escola que entrega princípios, valores, que ajuda o teu filho a caminhar, não só na caminhada cristã, mas se identificar o propósito dele em Deus. Então, se você quer o melhor ensino de qualidade, e não só isso, mas quer ele se identificando do propósito dele. Entendendo o seu propósito, né? Entendendo o seu propósito em Deus. Conta com a Legacy School. É isso. Ivan, Aline, manda pra cá, viu? Quero conversar com pais e alunos empreendedores da Legacy School. Olha aí, nem eu sabia disso, fiquei sabendo agora. Adorei a surpresa, Legal. E também falar de quem? Quem tá ali filmando a gente. Laís Rodrigues, Encantamento do Cliente. Ontem... Essa gravação vai estar indo não sei quando, mas ontem a gente participou de um evento na Atitude sensacional. E ela estava palestrando lá e foi muito legal toda a dinâmica do evento. E a gente tirou muitos aprendizados de ontem, né, Felipe? A gente falou nos bastidores, uma coisa
que eu sempre batendo papo com a Laís, a gente pensa que encantamento do cliente é fazer uma graça, né? Você senta com a Laís 5 minutinhos, você, primeiro, entende que você não entende nada de encantamento do cliente. Ela é sinistra. Você tem muito que aprender. E aí você aprende que é simples. Você só não sabe. Só não sabe. Então, com ela traz aquela clareza, né? Nossa. Aquela assim, caraca, é só isso. É só isso. Então, se É você simples, precisa implantar, né, essa dinâmica de encantamento de cliente no teu negócio, na tua empresa, ou aprender sobre isso, né? De repente você mesmo quer fazer. Procura a Laís Encante no Instagram. E não só isso, ela não só encanta, como ela também agora está fazendo parte, né? Ela está fazendo parte tá sempre aqui com a gente, no podcast, no Pode Vir Crente. Inclusive, ela está organizando, ela faz parte da organização do nosso evento de 1 ano, cara. Vamos aproveitar antes de apresentar os nossos convidados. Gente, a gente tem convidados muito especiais internacionais. Convidados internacionais. Rapaz, eu declarei lá atrás, há 1 ano atrás, falei assim, nós vamos chamar pessoas internacionais. E hoje chegou o dia. Hoje a gente está aqui com Rogério Teixeira e Poliana Machado. É isso aí. Sejam muito bem-vindos ao Pode Vir Crente. Obrigada pelo convite. Olha aí. Princípios bíblicos para negócios. Como assim, Eric? Estão no Brasil fazendo uma como é que fala? Uma turnê. Uma tour. E passaram por aqui pro Niterói. A gente já vai contar já os bastidores, como é que eles chegaram até aqui. Vocês vão entender já, mas aproveitando que eles vão estar no Brasil também na data do evento de 1 ano, a gente quer entregar fazer esse convite especial para vocês e já deixar um pequeno mimo, uma lembrança para vocês, que pra gente tem um valor assim enorme. Aqui tem um pouquinho, e a Laís Encante nos ajudou nisso, né? Exatamente. Aqui tem um pouquinho de tudo que a gente gostaria que vocês, né, sentissem e lembrassem ao longo desse programa. E quando fossem embora, né, voltassem lá para Portugal, né, onde vocês vieram fazer essa turnê, vocês pudessem lembrar não só desse tempo aqui com a gente, mas também de algo muito poderoso que tem a ver com esse nosso microfonezinho pegando em chamas ali, que tem a ver com Deus amplificando, incendiando a voz de vocês para atingir muitos corações e cumprir o propósito desse. Então, quero que vocês recebam nossa lembrança, nosso presente e o convite para fazer parte desse evento, né? Essa comemoração, né? Um evento, a gente falou muito de celebração no outro episódio, e como é importante a gente parar para celebrar, e nada disso seria possível. Óbvio que a gente precisa de pessoas que nos ajudam. A Laís é uma dessas que nos ajudou. Cara, ela organizou, ela falou, não, eu trouxe parceiros, temos parceiros aqui no evento, aqui também hoje, a Elaine, que está com os óleos essenciais, aprendi, hein? Óleos essenciais. Óleos essenciais. Óleos essenciais, Elaine Grotz. Olha, falei certo agora. Experiência 5 sentidos aqui. Experiência 5 sentidos, é sobre isso. Encantar o cliente. O livro da Disney. O livro da Disney também, ó. O óleo da Elaine, que inclusive tá aqui, ó. A gente tá bebendo água, ó. Olha o aroma. Você não pode sentir o aroma, né? Mas, ó. Uau. Que aroma de laranja maravilhoso. Um browniezinho, quem tá de dieta dá, né? Legal. Aí você tem que dar pra ela, né? Porque devido isso aí. Drip coffee. Uau, legal. Deixa eu falar de novo dessa caixinha dos 5. Eles perceberam os 5 sentidos, hein, Eric? Isso 100% ideia da Laís Encante. Olha que legal. Mas o legal disso tudo é que, assim, não é que foi ideia dela. Ela conseguiu, num bate-papo com a gente, extrair da gente o que a gente queria transmitir. Imagina, 2 marmanjos que vão fazer o quê, meu irmão? E eu falei assim, a gente precisa de ajuda. É sério. A gente chegou pra ela e falou assim, ó, a gente almoçou um dia desses, né, um tempo atrás, falou assim, ó, a gente vai fazer o evento assim, tudo planejado, blá. Aí ela, não. A gente vai fazer assim, a gente. Ok. Porque ela entendeu a essência, né? Ela entendeu a essência do que a gente queria transmitir. Exatamente. E ela conseguiu numa caixinha transmitir tudo que a gente queria passar. Seja como, né, os 5 sentidos, como o Eric falou, e como a ideia de vocês levarem aí um marco nosso para colocar num local especial lá na casa de vocês, no escritório de vocês. Gente, ficou lindo. E lembrarem só... E agradecer os parceiros também, né, porque ela conseguiu, e todos os parceiros do convite, a Elaine da Essência, do óleo essencial, o Brownie, o azulejo, cara, são tudo isso para você sentir... sentir... Um carinho, né? Carinho, isso. Sentir cuidados. Cuidado, exatamente, com tudo isso que está aí dentro. Exatamente, é sobre isso. Parabéns. Obrigado. É fantástico. Eu não imaginava que um óleo... Tá até tô mais calma aqui pra água poder mesmo? fazer. Porque, caramba, água com uma gotinha que ela botou aqui. Isso aí. Eu não imaginava que ficava também tão não. bom.
Uau, obrigado, Elaine. Vamos trazer a Gente, Elaine para falar obrigado. sobre o óleo essencial? Eu acho que é uma boa ideia. É uma boa, né? Para desmistificar essas coisas aí. Obrigado, Então vocês obrigado. estão convidados para estar com a gente no dia Muito próximo. Obrigado, é uma Obrigada, honra para estaremos lá, nós, com obrigado. certeza. Parabéns por um ano, né? E é uma criança, né? É uma Ainda, criança, mas é uma uma criança criança. que está com estrutura, né? Parabéns pela base, obrigado. Deus abençoe vocês. É uma honra para nós fazer parte desse primeiro ano, não é? É verdade. Porque lá no 8º, 10º ano, né? Eu vou lembrar, eu estive lá no primeiro ano, É hein? verdade. Quero voltar. Lembra de mim. Queremos bis. A palavra profética Olha que eu posso deixar é: lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Amém, amém. Obrigado. sobre gente. isso. Parabéns. E aí, Eric? E aí? Hoje temos convidados especiais, já apresentamos eles muito Internacionais. rapidamente. É. Agora a gente vai conhecer um pouco mais, vamos explorar águas internacionais Aí. aqui. São brasileiros vivendo no mundo internacional. Queremos aprender sobre isso, hein? Queremos aprender. Queremos E ouvir sobre isso. antes de tudo, a gente sempre começa com uma pergunta. É hora da verdade. Agora é a hora. Vou perguntar individualmente. Claro. Tá. Então, pergunto para as damas ou para você? Ladies first. Vou deixar ela na fogueira, hein? Jogando fogo. O microfone já tá pegando fogo aqui já. A gente quer saber quem é Poliana Machado. Poliana Machado, pronto. Eu sou uma mulher, né, de 33 anos. Venho de um berço evangélico, mas eu me converti mesmo em 2014. Eu conheci o Espírito Santo em 2014. Eu sou de Niterói, Olha né? aí. Venho de Olha, Niterói. Essa conterrânea aqui. Fui criada em Niterói. E depois de muitas batalhas, fui morar em Curitiba um tempo, na minha ex-área de atuação, que era na área de tecnologia, eu era programadora. Olha aí. Uma colega. Colega de Eu profissão. era programadora de SAP, que é um Uau. sistema alemão. E depois eu fui para Curitiba trabalhar com isso, voltei, fiquei um mês no Canadá estudando inglês, fazendo um intercâmbio. De lá fui para Portugal. Cheguei em Portugal, quando eu desci no aeroporto, meu coração queimou muito. Deus falou comigo quando eu pisei no aeroporto de Lisboa. E aí falou assim, não, é aqui tem algo diferente, Deus tem algo aqui comigo. E aí eu voltei para o Brasil, na verdade eu fiz uma entrevista de emprego lá que eu não foi muito bem sucedida. E depois eu voltei pro Brasil e cheguei, deixa isso pra lá, não quero, deixa isso quieto, eu tô empregada aqui, tá tudo bem. Só que aí no primeiro dia, quando eu fui trabalhar, eu fui assaltada. Com arma na cabeça Aqui. durante 20 minutos no 1001, descendo a ponte pro Rio. Misericórdia. Aí era o Senhor falando assim, não é aqui que eu te quero. Né? Uau. E aí nesse mesmo dia eu voltei no mesmo ônibus, eu fiz uma entrevista de emprego, eu passei na entrevista de emprego para Portugal e comecei o meu visto no mesmo dia. E o Uau. visto saiu em tempo recorde, 45 dias saiu o meu visto. E eu fui para Portugal em menos de 2 meses, eu voltei para Portugal. E aí é uma longa história. A gente já ouviu um pouquinho sobre ela aqui hoje. Nós Já. vamos ouvir. Então vamos ouvir. Legal. Show. E agora, você. Quem é Rogério Teixeira? Ok. Eu te dei tempo para pensar Deu bastante, mesmo, hein? deu Eu não mesmo. tive esse tempo. É verdade. É Eu fiquei verdade. aqui pensando, fala a idade ou não fala? Ela começou falando a idade. Então vamos ver Fica à vontade. se a vossa audiência é boa de conta. Sou brasileiro, carioca, nascido em 78 na data desse podcast. Faz Olha a conta aí. aí para saber a idade. Isso aí. Cristão, empreendedor, marido de Poliana Machado, com muito orgulho, pai da Ana Mel, que graças a Deus eu sempre falo isso, é a cara da mãe, Deus é fiel, é bom demais. Imagina... Muita oração, gente, muita oração. E dá pra ver nitidamente quem é que ora mais aqui, não é? Olha que mulher linda, maravilhosa. E a minha filha é a cara dela, graças a Deus, não tem esse nariz de turco que eu tenho, é linda. Empreendedor também desde 2012. Aqui no Brasil eu já empreendia. Tentei transferir isso para Portugal quando o senhor indicou lá. Não fui para Portugal com o tapete vermelho, como a Poliana foi, né? Enfim. Deus sabe o que faz, cada um tem o seu... cada um tem a sua cruz. Cada um tem o seu perrengue, um perrengue chique, que chique não teve nada no meu perrengue. Cristão, empreendedor, membro da Igreja Batista Renovada de Lisboa, sou presbítero daquela casa desde 2019. Em 2023 que nós começamos um trabalho para empreendedores cristãos, baseado na nossa experiência. Somos empresários lá desde 2018. Eu conheci o Poliana Machado lá em Portugal, na verdade. Que é a imersão. Que é. Coloca na tela, diretor. Também é a imersão. Na verdade, o Senhor nos deu algo muito precioso e a gente realmente
parece que vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. Sim, sim. É algo que nós temos convicção que veio dele. Então, por isso que a gente fala com muita facilidade, porque é algo que foi o nosso dia a dia e a nossa experiência. Então, a gente transfere aquilo que a gente recebe. É verdade, a gente transborda aquilo que a gente tem, né? Isso, é verdade. Então, o material, na verdade, é um método PBN, que é o princípio bíblico para o negócio. Tem no formato livro, formato palestra, formato imersão, formato mentoria. Surgiu uma demanda para sermos mentores também, e tudo aquilo que a gente já recebeu do Senhor. Então, na verdade, é como Davi e Golias. Fomos treinados no secreto para agora no público começarmos a ministrar, né? A parte do secreto ninguém vê. Né? Então agora as pessoas só veem o mentor, o carro, a casa, a carreira, mas o secreto do perrengue ninguém vê. É verdade. Mas só obtém visibilidade, não é sucesso. Visibilidade no público, quem já foi aprovado no secreto, né? Então, resumidamente, isso é o Rogério Teixeira. Maravilha, excelente, cara. excelente. E como é que ele chegou aqui, Felipe? História curiosa, né? Curiosa, né? Eles estão vindo para Niterói, né? Quer dizer, no Rio, estão fazendo um tour no Brasil, não só no Rio, né? Passando pelo Rio, passando por Niterói. Alguns de nós se esbarrou, um num anúncio, um outro num contato, né? Encontrou eles. E quando a gente se encontrou, até num programa, não foi isso, Laís? Foi. Até num programa que a gente gravando um dos episódios, alguém comenta assim, cara, você conhece o Rogério? Pareceu um patrocinado dele pra mim. Não, vai ter uma imersão no dia, acho que dia 12, dia 4, não sei. Não, dia 5 de abril. 5 de abril. Não, eu vi, inclusive pensei em me inscrever, o outro, não, mas me chamou, mas a gente tá falando da mesma pessoa? E era ele, já em águas, ainda não estava no Brasil, mas já em comunicação aqui. Estávamos todos em contato com eles, menos a gente, né? E aí a gente entendeu que, cara, existe um propósito, existe alguma coisa aí que a gente precisa. Vamos entender isso, né? Porque vamos entender, mas o que é isso? Como é que ele apareceu aqui em Niterói, o cara de Lisboa, e já palestrou em Orlando e na Angola? Na Angola? Angola é mês que vem. É mês que vem. França. França já, Suíça. Então, eu falei, mas como assim, cara? Caiu em Niterói, mas peraí. Aí eu consegui falar com ele, a gente conseguiu falar com ele. Aí eu falei, Felipe, entra em contato aí, será que vai estar aqui nessa data? Vamos organizar uma data. A gente quer ouvir. Então, e aí a gente se conheceu ontem, pessoalmente, no evento da Laís, já fizemos a conexão e hoje estamos aqui gravando para falar sobre a imersão, obviamente, e como surgiu tudo isso, como é que você... Né, você falou, eu fui de Campo Grande, você falou, né? Campo Grande. Campo Grande, empreendia lá. Como é que você foi parar em Portugal? Como é que nasceu essa questão do livro, da imersão? É sobre isso que a gente quer falar, porque a galera gosta de uma fofoca, irmão. Esse é o Eric. Eu gosto, assim... Todo mundo para ouvir uma boa história. Mas no final, tu é fofoqueiro, irmão. Tu é fofoqueiro. Olha isso. A gente quer conhecer um pouquinho da tua trajetória também, óbvio, né? Como é que é? De Big Field para o mundo. De Big Field para o mundo. Caramba, gostei desses slogans. De Big Field para o mundo. Vamos usar isso aí. Big Field para o mundo. E hoje transbordando na vida de muitos empresários, empreendedores, já em Portugal, mas já não só em Portugal. Aqui no Brasil, em Orlando. Então a gente quer ouvir um pouquinho da tua trajetória. E eu vou deixar para você dar esse pontapé. Onde é que começou isso tudo? A Poliana falou que rodou, ela resumiu a história dela ali. Onde é que começa isso para você? Começa lá em Big Field? Qual a história exatamente? Daqui? Essa sua história empreendedora. Ok, tá bem. Ela começa em Big Field? Começa em Big Paciência, na verdade. Eu sou de paciência. Paciência. Né? Haja paciência. Sempre ouvi isso, porque de paciência, quando eu dava 5h30 da manhã, estava no ponto de ônibus já. Trabalhava em Botafogo, lá em Furnas, né? Trabalhei lá de 2001 a 2013. Sim. 12 anos. Então, 5h30 da manhã, estava já no ponto de ônibus à espera de... Era 2h30 para ir, para voltar e tal. Lá para o Brasil inteira. Ponta a ponta. Um dado momento da minha vida, o senhor começou a me incomodar. Sempre que eu voltava de férias... Você já era cristão ou não? Já. Eu me converti tinha 12 anos. Legal. Então 12 anos. Mas é aquela coisa, você vai pra igreja, né? Você acompanha porque a sua avó, a sua mãe te leva. Se você é crente ou não, você tá lá na igreja. Né? A verdadeira conversão vem com a consciência, né? De quem é Cristo para você, quem você é em Cristo, e aquela história que você já sabe. Então, eu sempre, quando voltava de férias, quer dizer, num dado momento, acho que ali para 2010, 2011, eu voltava de férias e me sentia um pouco incomodado com aquela coisa de novo essa rotina. Que você trabalhava? Infraestrutura. Infraestrutura. Sempre trabalhou com isso.
Eu tenho certificação de rede Microsoft. Olha, legal. Tenho certificação de Google também, de marketing digital. Tenho formação de líder coach da Liderate do Canadá. Tenho formação em business pela Christian Florida University. Isso. Alguém de tecnologia e business, né? Já era a tua área ali, você tava... Porque isso tudo foi formando ao passar dos anos, né? A gente vai complementando a tua carreira, né? Sou formado, na verdade, no Brasil em licenciatura da computação, porque eu tenho facilidade com pessoas, de comunicar. Sou da parte de humanas, né? Só fiquei sabendo disso depois, mais tarde, mas eu era de humanas, afinal. E quando eu voltava de férias, estava muito incomodado com a rotina, escritório, estar aqui sentado de novo, dando suporte. Não estava vazio, não estava preenchido. E nem por isso deixei de ascender na carreira, de ir avançando e crescendo. Só que teve uma hora que o meu chefe falou assim, olha, Rogério, aqui na empresa você tem que fazer faculdade. Não tem como te subir mais de nível sem você ter uma faculdade. Eu falei, sério? Ele falou, sério. Já tinha trancado a faculdade, porque não era sentar na sala de aula e ficar olhando, aquele método, né? Nada contra quem gosta, quem faz, mas beleza. Cada um com seu propósito. Claro que sim. Tirei o canudo, falei, chefe, tá aqui o canudo agora. E agora? Agora você vai ser aumentado. Falei, que legal. Me aumentou, só que aí mesmo assim... Não foi algo que te... Cara, mas só mudou o salário, mas e aí? Pra você ver que não é sempre sobre dinheiro, né? Sim, totalmente. E aí continuando, já naquela época, 2012 agora... E aí, na empresa, houve uma reestruturação e criaram um novo setor na empresa. E eu falei, cara, é para lá que eu quero ir, cara, mas isso aqui não. Me candidatei. Como eu já tinha uma boa, como é que fala? Uma boa reputação na empresa, de quem sempre estudava, corria atrás, eu fiz o gerente de lá saber que eu queria ir para lá. Ele falou, pô, Rogerinho, quer vir para cá? Não, agora. Aí me chamou para almoçar, eu falei, cara, pelo amor de Deus, fala você com o meu chefe. Isso aí. Né? Lá em cima, né? Se resolve, vamos lá. Resultado, fui para esse novo setor, encabecei uma mudança, uma implementação de marketing digital, porque eu já tinha estudado, fiquei lá 2 anos e pouco, cresci de novo, até fiquei ali... Bateu no teto de novo. Falei, e aí, agora? Não, e é isso aí. Eu falei, não pode ser. Não pode ser. E eu comecei a querer ser Polícia Federal, porque estava na rua, não tinha rotina, eu ficava com aversão à rotina. Ponto de sempre ônibus... inquieto, né? Ponto de ônibus, rotina, escritório, atender e voltar para casa. O que dizem hoje, com todo respeito, é o que dizem na internet, é a corrida dos ratos, né? Que você tem que ir lá e voltar, ir lá e voltar, lá e voltar. Tudo bem, se você gosta, que bom, continua nessa, teu propósito. Não foi o meu caso. Começou a me gerar uma incomodação, eu falei, não. E aí tentei fazer Polícia Federal, passar para sair dessa rotina, né? Que eu nunca... E aí eu comecei a olhar para fora do país. E aí eu saí do emprego onde eu estava, no Botafogo, e fui para a nossa central, no Rio de Janeiro. E lá eu fui uma promessa de ser o supervisor da área, que nunca efetivou de facto, mas fui para lá com essa ideia, mas mesmo assim mudou um pouquinho mais, viajava um pouco mais, mas mesmo assim, rotina ainda me trazia uma exaustão emocional sempre que eu vinha de férias. E eu fiquei lá 3 anos e comecei a olhar para fora. Eu falei, cara, é para fora que eu vou, chega do Brasil. Começou a olhar para fora. Eu tenho tudo aqui, eu tenho carro, eu tenho apartamento, tudo acontece, mas não é isso que eu quero algo mais. Me falta agora uma experiência internacional. O meu inglês nunca naquela época era tão fluente, mas, cara, botar a cara a gente aprende, vamos embora para lá. E aí comecei a olhar para o Canadá. Eu sempre falo nos eventos para toda a gente, eu sou ruim de geografia. Eu apontei para o Canadá e fui parar em Portugal. Mas graças a Deus eu passei em geografia com algum custo. E aí fui parar em Portugal. Só que antes de ir para Portugal, aqui, então, nesse momento no Brasil, eu já tinha toda essa carreira e comecei a empreender, a prestar serviço para outras empresas de marketing digital, de migração do offline para o online. Naquela época era o Facebook, ainda não tinha o Instagram com muita reputação como tem hoje, não existia Meta. Ainda peguei um pouco do Orkut ali e tal, mas era Google, era muito forte, né? Sim. Era Google e depois o Facebook ADS, era isso que tinha. E a gente também fazia divulgação em TVs, inbound, né? Embarcadas e tudo mais. E era isso. E aí eu comecei a prestar serviço para fora, para outras empresas, então eu meio que quase triplicava meu salário. Né? Sempre fui nisso. Mas então você foi para Portugal já empreender? A ideia para Portugal era uma experiência internacional. E também eu falei, cara, se eu dobro meu salário hoje aqui em real, se eu faço isso lá em euro, eu vou ficar bem financeiramente. Demais, mas a minha ideia nesse momento era apenas financeiramente. Porque eu juntei o financeiro e a questão de quebrar a rotina. Sim.
Da inquietude, né, da mente ali. Tu mirou na... Eu vou ter duas coisas. Aham. O dinheiro vai estar legal, Sim. porque a gente tem que fazer as contas para pagar, né? Sim. Mas mais do que o dinheiro, eu vou conseguir sair dessa coisa. Que é o Eu que vou te incomodava Da corrida mais. dos ratos ali. que mais me Certo. incomodava. É o que Então te eu vou ter incomodava. dinheiro e vou ter aquilo que eu quero, que é não estar preso a uma rotina. Claro que no começo eu vou começar trabalhando para alguém lá, mas depois eu vou empreender e, cara, eu dobro isso em euro, vai ficar muito bem, vou conseguir. Legal. E aí a expectativa e realidade. Realidade. E aí mas tu largou o emprego aqui pra ir pra lá ou não? Não. Tu foi primeiro pra ver preso aqui, preso não, mas seguro aqui ainda. Eu fui de férias. Ah, então. Tu foi... Boa. Eu Montou uma estratégia. tirei né? férias, 30 dias. E foi. Não vendi 10 dias, como comum no Brasil. É, foi 30 comum. dias e fui para lá. Só que antes de eu ir, eu comecei a movimentar uma comunidade no Facebook, né? Facebook Groups. Comecei a movimentar uma comunidade e quando eu cheguei lá, eu comecei a querer conhecer as pessoas Sim, que aderiram à tava minha na comunidade. Legal. E eu comecei a movimentar... Já foi com uma estratégia. Começar a movimentar, conhecer quem que é o Felipe que tá aqui, que faz o podcast. Conheci, Sim. apresentei, como é que você tá, como é que é a tua carreira aqui, como é que foi a tua trajetória aqui, mano. Fala pra mim, brother, tá onde é que você tá no Brasil e tal. Conhecer mesmo, né? Comecei a gerar os meetups presenciais e começar a agitar essa galera. E aí eu comecei, lá o acesso a grandes empresas é muito fácil. Então eu comecei a frequentar a Microsoft de Portugal e vi nos meetups técnicos que tinham lá. Falei, cara, se eles fazem isso aqui, eu posso reunir a galera brasileira e começar a falar sobre como é trabalhar aqui. Tem uma galera no Brasil querendo vir para Portugal. Comecei a movimentar, criei essa comunidade. Era uma comunidade online, mas que se encontrava no offline, no presencial. legal. O online era uma ferramenta só. Claro, É. claro, de prospecção como ainda é hoje, Sim, vai ser para sempre, não é? sim. E aí eu comecei a criar esses eventos mensais presenciais, que tomou uma proporção, as empresas começaram a olhar para o movimento, querer patrocinar o movimento e tal. E aí nesse momento eu falei, cara, que legal, agora eu tenho que tentar capitalizar isso. E aí foi quando a coisa começou a andar. Hoje o grupo, eu já saí do grupo, não tem mais tempo para o grupo, mas o grupo hoje tem cerca de 15, 17 mil pessoas. Uau. Lá em Portugal. Entreguei para uma pessoa, ó, quer para você? Quer, mas vai que dá? Vou, entreguei para ele. E aí eu comecei a perceber uma nicho de mercado afinal que era isso aqui. Então eu abri uma empresa com 4 sócios, sem nenhuma direção, sem nenhuma orientação, 4 sócios. Nunca abro uma empresa com tanta gente assim. Primeiro Aí ponto. a gente tentou empreender, não rolou, porque 4 pessoas Mas querendo já tinha tanta saído coisa. Cabeças diferentes. Já tava lá. Não, tu viu que o negócio era bom, pediu as contas aqui e foi. Assim, aí fui de férias, peguei 30 dias e eu consegui trabalhar, consegui um emprego no 28º dia. Olha. Carteira Uau. assinada, certinho e tal, no 28º dia. Fiz 3 dias de jejum, falei assim, o senhor me enviou aqui por alguma razão, as coisas estão acontecendo, eu tenho que pagar as contas. Então se é para eu ficar aqui, o senhor pode me responder? Eu vou jejuar 3 dias e o senhor me responde. Mas se não, amanhã eu volto pro Brasil e a gente vê como é que vai ficar. Mas o senhor conhece o meu coração e quando eu pisei na terra, o senhor falou assim para mim, essa é a terra que manda leite e mel. Pô, silêncio. Falei, ok. E aí eu entrei no processo, fiz mais de 30 entrevistas online e presenciais. Tinha dia que era 3 entrevistas. E aí muita coisa que eu passei a conhecer depois me faltava na época de documentação, de algumas questões. Que depois eu passei a ensinar as pessoas como é que fazia, né? Eu teria condições de ter ido com o visto, como a Poliana foi, Sim. mas eu não fui assim. Sim. Eu fui, na verdade, sem o orientação. tapete vermelho, sem orientação. E aí depois disso a gente conseguiu, no 28º dia, eu consegui um emprego lá. E o senhor respondeu, fiquei trabalhando para outra pessoa, Sim. né? Tipo CLT, que 1 ano e meio trabalhando, quando eu comecei a empreender, né? De verdade, até que isso foi 2016, eu cheguei em março, 2017, janeiro de 18, foi quando a gente começou realmente a ficar só pela empresa. Quando a chave virou, a gente conseguiu que a empresa se sustentasse né? e pagasse a mim primeiro, depois os outros sócios começaram a entrar no barco também. Cara, que legal, uma coisa que me veio aqui, um insight aleatório, mas você vê que você vai pegando os pequenos detalhes, né? Você, a tua experiência maior, assim, de empreendimento já está sendo em Portugal. No Brasil, você já era especializado, né? Você já era especialista, mas é um cara que já é de carreira internacional, de start, né? Por que eu estou falando isso? Por exemplo, você foi para Portugal, foi trabalhar para alguém lá. E aí lá, a partir daí, você montou o teu negócio. E hoje você prospera com o teu negócio. Maravilha. Já teve experiência empreendendo no Brasil?
já, mas não tão grande quanto temos lá em Portugal. Então, por que eu comentei isso, um insight que eu falei aleatório aqui? É porque às vezes a gente se prende nessa coisa, né? Não é Brasil, é Portugal, é Estados Unidos, muita gente sonha com os Estados Unidos, né? E aí você volta aqui a empreender duas coisas rápidas. Primeiro que não é sobre o local, né? É sobre a inquietude, por exemplo, que tinha no coração. E dois, cara, quando você começou falando assim, quando eu pisei aqui, Deus falou comigo. Era uma mensagem para você. Né? Aqui é terra que leite... Que manda leite e mel. Era uma mensagem para você, era um recado que Deus tem para você. Que ali era o lugar que você ia, de alguma forma, prosperar, crescer. E aí a gente quer ouvir um pouquinho mais dessa... Agora entrando... Você já era cristão aqui no Brasil. E lá? Como é que foi essa conexão agora para enviesar isso? Beleza, você estava fazendo negócio. E você já foi congregar em algum lugar? Você já tinha uma comunidade cristã? Como é que foi isso lá em Portugal? Só para pegar o gancho que você falou, existe uma diferença muito grande que as pessoas hoje parece que não sabem bem. O empreendedor é uma figura e o empresário é outra figura. Boa. Empreender é um comportamento. Boa. Então, empreender é uma pessoa que tem a capacidade de gerar negócios. Sim. Então, isso aqui dá para empreender, cria um negócio com isso. Então, empreender não é criação, ou seja, eu vejo aquilo ali e consigo dali criar um negócio. O empresário é a pessoa que vai escalar aquele negócio. O empresário é um gestor, por exemplo. O empresário é um currículo acadêmico, uma carreira profissional. É um gestor financeiro, um gestor executivo. Isso é um empresário, quem vai tocar aquele negócio e quem vai escalar, ele tem capacidade para isso, formação técnica. O empreendedor não. Eu posso ser empreendedor de diversos negócios, porque o meu modo de ver as coisas faz gerar as coisas. Então, ponto. Então, muita gente hoje fala, sou empreendedor. Não, você é um empresário que tem um negócio. Sim. Você virou aquilo ali, está 15 anos com aquilo, que legal. Então, você foi empreendedor e virou um empresário. Beleza. Raramente o empresário vira um empreendedor. Sim. O ideal é que esses mundos se chocassem, ou melhor, se unissem. É o melhor cenário, né? É o melhor cenário, porque você consegue ser aquele cara não é de high ticket, é de, como é que fala? É um executivo, visão, execução, e é um cara que, cara, aí é um Elon Musk, aí é um Bill Gates, aí é um Steve Jobs, é um cara que consegue, sabe? O que você está falando que Jeff Bezos, por exemplo. Empreender tem mais a ver com a visão e a mentalidade do que a profissão. Isso. Empreender não é uma profissão, é mentalidade e comportamento. Alguns transformam em profissão e aí ele empresariou aquilo porque o empreendedor ele não vai abrir todo dia a loja, o empreendedor não vai todo dia tratar com o time. Para isso eu tenho um empresário. Porque se eu tratar disso todo dia, eu estou encapsulando a minha capacidade de empreender. Não é menosprezando, é que cada um no seu quadrado. Sim. Então, olha, tanto essa clareza é importante. Claro, porque senão eu fico refém de um negócio. Eu parei de empreender e virei empresário. Tudo bem, faz virar e aquilo ali, cara, tá tudo bem, vai crescer, prosperar. Agora, empreender é uma mentalidade, empreender é um comportamento. Beleza? Uau. Pronto, só pra gente deixar os pingos nos is, né? Certinho. Perfeito. Tanto é que... Você já empreendia. Exatamente. Você já tinha a visão, era o que te trazia a inquietude. Isso. E aí, escrevendo o meu primeiro livro, foi o que o Senhor fez com Sansão. A Bíblia vai dizer que Sansão, ao olhar para uma filisteia, aquilo vinha da parte do Senhor. E o Espírito de Deus começou a incitá-lo. Incitar, dicionário, é despertar, é empurrar, é incomodar, é fazer tipo, vai lá. Ele está impulsionando, empurrando. Então, lá naquela minha época, eu estava sendo incitado por Deus, empurrado por Deus, incomodado com Deus. E a Bíblia vai dizer, sabe o que, Felipe? Que os pais de Sansão não entendiam por que ele queria olhar para lá. Não tem que entender, porque é aquilo que o Senhor colocou dentro de você. É uma inquietude que é só você que tem. Porque não é com o pai, não é com mãe, não é com tio. É o que o Espírito tem com você. É o que Deus tem para você. Por isso que às vezes ninguém entende. E é pessoal, né? Muito pessoal. Único. É muito mais do que empírico, porque empírico é a experiência que cada um tem. Mas é muito mais do que só uma simples sensação. É uma convicção que nasce dentro da gente. E isso, cara, ninguém tira. José, por exemplo.
Passou por tudo. E passou e chegou lá onde ele tinha que chegar. Davi e tantos outros membros, né? Personagens, né, bíblicos, né? Então, esse enredo, só para te dizer o seguinte. Então, começou essa incitação, essa inquietude, que anos depois eu fui entender que não tinha a ver com aquilo somente que eu queria. Era o Senhor me empurrando. Vai. Por isso, quando eu coloquei o pé lá, ele falou, é aqui. Eu nunca prosperei tanto financeiramente, ministerialmente, como em Portugal. Apesar de que agora vem a parte ruim da história. Então eu cheguei em Portugal, não fiz o caminho que Poliana fez. Não teve o tapete vermelho. Não tive o tapete vermelho. Cheguei em Portugal com um casamento de 9 anos, sempre cristão. Depois de 1 ano e meio, eu estava desempregado, divorciado e morando de favor. Essa parte hoje ninguém vê. Mas é aqui que está o pulo do gato. Então imagina, 1 ano e meio depois, com sonhos, com tudo que Deus falou... Largou uma vida confortável no Brasil. Olha aí o perrengue. Então você imagina, o camarada está sozinho, desigrejado, divorciado, desempregado, morando de favor. Olha isso. Quase jogado ao relento. Não, acabou, velho. Acabou. Acabou. Senhor, cadê o sonho? duro, Cadê o novo. mel? É. Cadê o mel, Jesus? Cadê? E aí é que é a importância, a gente prega isso hoje nas eleições, de você estar debaixo de uma cobertura espiritual, de você encontrar um pastor que vai te orientar, que vai te pegar e vai cuidar de você. Então nós estamos hoje na Igreja Batista Renovada em Lisboa, do Bispo Rogério Rocha. Cara, ele pegou a gente destroçado. Na verdade, quem levou ele pegou pela mão fui eu, né? Então, mas aí como é que convergiu essa história? Como é que a gente se conhece nessa Isso, história, porque né? ele é desesperançado, divorciado, desigrejado. Como é que... É o fundo do poço. Isso Você aí. chegou no fundo do poço. Como é que... Né, toda a história é a história do herói, né? Todo mundo quer a jornada do herói. Chegou no fundo do poço. E aí? O que aconteceu para você chegar aqui hoje e Onde contar foi essa história? Fagulha, né? Teve uma fagulha em algum momento que... Então, é porque... E aí pensei em suicídio, você imagina tudo isso. Hoje ninguém vê, hoje ninguém sabe da história, ninguém sabe o quão fundo você chegou. Por isso vocês estão aqui no Pode Vir Crente, pô, pra contar essa história. E é interessante que parece clichê, mas quando você chega no fundo, não tem jeito. Quanto mais você escava, mais fundo vai, mais lama, mais suja a mão. Sempre no fundo, a única saída é pra cima. Não tem jeito. Tem que olhar pra cima. E eu tava saindo de casa quando eu conheci Poliana. E foi a Poliana a pessoa que me chamou para morar de favor com ela. Foi a Poliana que me ajudou a não me suicidar. Foi a Poliana que me ajudou a... Ela que estendeu a mão e falou, vamos lá, vamos tentar, né? Peraí, vamos tentar... E engraçado, né, Rogério, é que... Olha como é que as coisas de Deus são, né? A empresa que me levou para Portugal foi a empresa que me apresentou o Rogério. Caraca. Por conta do grupo que ele tinha lá dos brasileiros. Então, olha como é que Deus já estava preparando, né? Isso aí, e converge. eu tinha um gato que eu tinha que levar para Portugal. E eu era solteira, e era eu e o gato, e eu ia levar o gato. E aí a minha empresa chegou e falou assim, olha, eu não sei como é que você traz esse gato, mas fala com o Rogério do grupo e tal, e ele vai te ajudar. Ele já tem um tava caminho. Aí Ele ele já- falou assim, já ele tava lá, sabe como resolver isso. Aham. E aí ela me passou o contato dele Sim. e eu... Olha, eu preciso levar um gato. E ele foi até bruto comigo no início. Ele falou, tá lá no grupo, procura no grupo. Se vira aí. Vai na lupinha, procura Vai na lá. lupa, procurar e tal. Eu falei, tá bem. Foi isso mesmo. Foi bruto. Bruto. Porque Aí assim, eu não queria dar uma ideia dela que eu tava cantando ela. Eu falei, entendi. Playbook, você que tá procurando isso? Vai lá na lupinha, procura assim, porque tem lá assim que eu já vi esse tema, Sim, beleza? Foi, aí eu procurei, depois ele viu que eu era uma mulher indo pra Portugal, tão jovem, que trabalhava numa coisa tão específica, né? Que era o ABAP, com 7 anos de experiência na área. Ele falou, poxa, por que você não palestra aqui pra Aí mim? eu voltei, mandei mensagem pra ela, falei, você não quer palestrar pro nosso grupo? Você é jovem, inteligente, não é normal uma menina jovem, inteligente, programa SAP, tá em Portugal sozinha. Entendi. De repente você pode inspirar Se mais conectar, pessoas. é. Quer E palestrar no outras nosso mulheres evento? também, né? Enfim. É. E aí foi quando a gente se conectou assim, né? Aí depois ele né, contou que estava passando. Eu falei, olha, eu vou estar num apartamento em Sintra que Deus também me deu aquele apartamento praticamente pra eu ficar. Eu falei, olha, aluga o quarto aqui. É porque lá tem... Meu primo mora em Portugal, há uns 5... Foi em 2018, 6 anos, 7 anos. Ou 2017, não sei. E lá ele tem uma casa... Que ele aluga os quartos Que ele aluga todos. os quartos, são 5 quartos. E aí o Isso é aluguel comum, né? o aluguel É comum, que aliás é muito caro.
Não, cara, aí eu depende. falei pra ela assim... E aí eles alugam os quartos e aí o aluguel, acho que são 5 quartos. Aí os 4 quartos pagam, ele não paga nada porque, né? Ele Cara, gostou, tá no nome dele o aluguel e ele vive de Uber lá. Cara, assim, Ele falou que é absurdamente, é muito caro um aluguel de uma casa em Portugal. E eu pensei, cara, saindo de casa, sem trabalho, meu casamento acabou, como é que eu vou falar pra ela que eu vou morar com ela sem pagar pra ela? Eu falei, ao fundo do poço, velho. Falei, não, chega aí, vamos lá, te ajudo aqui. Eu pensei, meu Deus do céu. Socorro. Eu falei, não, me paga quando você voltar a trabalhar. Porque assim, eu vi que ele também não era aquela pessoa descansada, sabe? Sim. Tava o tempo todo fazendo entrevista. Não era aquela pessoa assim, tô desempregado, tô chorando aqui, olhando pro teto, pedindo pra Deus mandar um emprego. Não, ele era aquela pessoa Mas que tava nessa época aí correndo. você tinha uma sociedade com os 4 e acabou, foi isso? Acho que eu não tinha entrado Não, ainda. ele já tinha sociedade, mas já tinham saído, mas né? já tinha saído alguns, não virou. Só tava não um, virou, não só virou. tava Não virou, um, só tava um com o Rogério na altura. Não virou, Entendi. não virou. Foi aí que a gente começou a conversar sobre Sim. trabalho, empreendimentos e tal, e eu, desde o Brasil... Mas nenhum interesse ainda. Cara, eu não queria, porque imagina, cristão pra mim nunca podia se divorciar, eu não Sim. entendia isso. Então, hoje a gente já na igreja, eu dou aula sobre isso inclusive, alguns temas na igreja que fazem muita falta, são alguns pilares, né? São alguns tabus. Então, ninguém fala na igreja abertamente ou de maneira... Explícita, né? não é explícita, de maneira bíblica, Sim. correta e adequada sobre sexo. Então você aprende sexo aonde? Na rua. Dá ruim. Sim. Dinheiro não aprende bem. Aprende aonde? Na rua. Aí mamão vem, avareza. E divórcio. Então, Verdade. existem pessoas hoje que estão oprimidas no casamento. Sim. Não se divorcia por quê? É pecado se divorciar. Sim. Então você imagina que eu vim com essa cabeça. Então, Aham. cara, se divorciar, como assim? Como é que vai ser e tudo mais? Minha cabeça deu um nó, cara. Sim. Então você não foi fácil. Foi, assim, acho que o pior momento da minha vida. E longe de mamãe, de papai. Aham. Então é onde o filho chora e a mãe não A mãe vê. não vê, literalmente. E eu não consegui linkar na igreja. Não linkou. Então a gente ficou assim 1 ano e meio ali naquela, meu Deus, como é que vai ser isso? Isso tá errado, tá errado, tá errado. Eu carregava Caraca, comigo é. uma religiosidade muito Peso forte. forte, é. Sim. Foi quando a Poliana encontrou a Igreja Batista Renovada em Lisboa. Vocês eram de outra igreja, não? Não Você era não? de igreja nenhuma. Em Portugal, não. Ah, não, Eu, entendi. eu tinha ido na Hillsong, na Lagoinha, já tinha ido em várias Sim, igrejas, sim. mas não tava... Não bateu. Não tinha firme nenhuma. Aí, mas foi quando você foi pra lá que vocês acharam essa igreja? Aí a Poliana que descobriu essa igreja. Também nesse momento, né, que ele tava muito... Você pensando, ele tava muito... precisa ir numa igreja, ele precisa ir. E a gente já precisando de tava... Deus, gente, a de gente já qualquer jeito. tava... Porque ele ia encerrar a empresa que ele tava lá. A gente ia fechar a E empresa. ele falou assim, não, eu vou encerrar. Eu falei assim, não encerra, não faz isso. Vamos tentar um outsourcing, vamos tentar alguma coisa. Ele, não, mas falam que é muito difícil. Eu falei, não, mas olha, eu tenho a pessoa. E aí eu já tinha também Mas já aquela tinha, visão, sim, né? sim. Eu tinha ido de uma forma, né, pra Portugal. E eu vi que... assim, para um imigrante, para você sair do seu país, largar tudo. O português, ele não tem essa visão do que é pra gente largar Sim, tudo sim. e ir para um outro país sem saber das leis deles, sem saber dos tributos deles, Sim, sem informação, né? Então, quando eu falei assim, não, Rogério, olha, a gente tem que fazer isso de forma diferente. A gente precisa trazer os brasileiros de forma clara, de forma transparente. A gente pode fazer isso, a gente tem condições de fazer isso. Olha que legal. Aí eu falei foi. assim, vamos tentar. E isso vai ser o nosso diferencial. Isso vai ser o que a gente vai fazer de diferente. É humanizar, é tratar Sim, eles sim. de forma... né, ver como a gente gostaria de ser visto, né? Aí nasceu essa empresa. Aí a gente fez centelha da a gente empresa fez já o tá aí. rebuild. Tava aí, A gente aqui, fez a o rebuild, centelha né? da- A gente fez o rebuild, porque ela trouxe a ideia, mas eu que vendi. Então foi... Não, sim, foi sim. união. Ele era o comercial, ele que Sim. conhecia o mercado. Eu falei, olha, eu consigo a pessoa, eu faço o visto dessa pessoa. E já tava tudo... Era um amigo meu, e eu aham. sabia que ele, qualquer entrevista que ele fosse, ele passava. Porque eu também conhecia a capacidade dele. Eu falei, olha, se você colocar ele em qualquer entrevista, esse rapaz passa. Eu falei, ela falou... Aí lembra a que eu já gente conheci fez algumas empresas do grupo? Isso, ele Eu já usei tinha esse aquele conhecimento, network. comecei a Sim. articular, ligar. E só que acaba que o primeiro cliente foi um cliente canadense. Isso. Não foi nem do grupo, né? Mas aí, Sim. cara, ligando, colocando na cara, dando passo e tal. Então, assim, ela trouxe a ideia e eu vendi. Aí juntou. Sim. Aí o negócio virou. Foi algo assim bem engraçado que às vezes a gente quando né, tá empreendendo, tá começando um negócio, a gente acha que a gente tem que ter muito recurso e a gente não tinha €1. Nada. A gente não tinha €1, pensa. Esse cara foi meu amigo, eu que fiz o visto dele.
né? Aí o visto dele saiu, o Rogério... Então, assim, a gente tinha que ter uma pessoa já com visto pronto. Sim. Então, o primeiro Rogério case vendeu de essa Primeiro case pra poder pessoa. anunciar. E aí, Zero era um estrutura. amigo meu que eu falei assim, não, zero, fica aqui zero. em casa, de graça, até a gente receber do cliente. Aham. Então, foi algo assim tão... Caraca, que legal. sem Foi. €1, não tinha dinheiro. A gente não tinha recurso. E pagava bem, né, pra ele. Exatamente, era SAP. E ele então, falou assim pra gente, não, cara, era high eu tenho, ticket. eu tenho dinheiro guardado, eu posso ficar aí 6 meses sem receber. Eu falei, não, cara, mas 6 meses não vai chegar isso não, fica tranquilo. E quando o cliente, como era o cliente de fora, normalmente a regra de Portugal é assim, pouquíssimos clientes pagam a 30, a grande maioria é 60. 60 dias. Mas alguns clientes a 90. É. Então, Exato. só que Puxado. 60 com a emissão da fatura dava 90 dias. Eu falei, meu amigo, eu tenho coisa pra te falar. Lembra Não que eu é te falei que eu ia 60? te pagar depois de 30 dias? Não vai rolar, não. É só 3 meses depois. Eu vou te pagar. Tem problema? Ele, não, cara, Não, a casa tá tranquilo. aqui, não precisa pagar nada Aham. e tudo. Foi. Mas foi algo assim, que visão, né? Que juntou a visão com o propósito e aí tudo correu bem. Começou Mas aí. assim, Foi. E aí- a gente começou sem recurso nenhum. E eu falo sobre Zero. isso no Zero livro. estrutura, né? Zero Zero. estrutura. Mas o livro fala sobre isso, começar um negócio, né, com o mínimo possível. Aí tá a ideia do MVP e tudo mais. Mas aí a empresa virou, mas ainda desigrejado, ainda como é que sim, funciona. sim. Então em 2019, que a gente contou nos testemunhos nas Sim. imersões, foi quando a coisa virou pra gente. Foi quando a gente trouxe um alinhamento total pro altar. É. Tudo virou pro Faltava altar. cobertura Até, espiritual. Uma coisa Claro. engraçada, até o altar a gente tinha 13 consultores, a gente tinha 13 pessoas, né? O Rogério já estava integral na empresa, a Foi. gente ficou... Exatamente. Foi no primeiro mês, né, que você já ficou integral. 2018 eu virei, fiquei só pela empresa. Em janeiro de 2018 eu fiquei só pela empresa. Em junho o outro sócio veio. E Em setembro você eu veio. fui. Tudo Entendi. comercial que era eu fazendo. Então, assim, Aham. com 13 pessoas, nós 13 estávamos pela empresa. Sobre- Claro tá. que o salário que eu tinha como SAP foi pela metade Aham. para ir Sim. empreender. Mas Uma escolha, né? uma escolha e eu acho que a gente tem que ter visão, né? E se a gente ficar só limitado naquilo dali, é 3 mil euros. Tá, mas 3 mil euros é o que eu vou conseguir, né? não tem- mas é o se eu teto, der né? um É o passo teto. atrás, se eu Que legal. botar Não, é algo metade seu, né? do meu salário, é o meu negócio, você tem uma... Você põe mais força, né? Nossa, O céu é o algo- limite. O céu é o limite É. pra você, né? Então você tem que saber esse momento também de dar um passo atrás, de você saber que, né, não é olhar pro dinheiro, é você olhar pro propósito, pra visão E pra onde você pode pra onde chegar. o negócio pode chegar, mas né? nesse momento você não tinha essa noção. Você tá falando isso agora, olhando pra trás. Exatamente. Não, agora Tem é que mais passar fácil por falar, pelo né? fogo, então, né? mas aí quando veio a ideia de frequentar a igreja, como é que Na foi verdade, essa parte? eu encontrei essa igreja. Não foi frequentar, assim, a gente tentou frequentar algumas, não conseguimos. Foi um alinhamento com o altar. O que isso Aham. quer dizer? Foi na Igreja Batista Renovada de Lisboa, do Bispo Rogério Rocha, que nós conseguimos encontrar uma pessoa que entendeu a nossa situação, Legal. E tratou acolheu. da gente, Acolheu. Tratou. cuidou de nós, nos tirou do monturo, limpou, disciplinou e falou, não, é aqui. É assim, vocês querem? Tanto é que ele até brinca, hoje até brinco com ele, mas eu te enganei, hein, cara, e tal, bispo, porque quando eu saí da reunião, foi eu vim do Brasil, tava no evento, e aí a Plena marcou uma reunião com o bispo lá, eu tava zoado de Eu sono, falei, não, de olha, boné. se a gente vai dar andamento nisso aqui, você tem que ir com esse bispo aqui comigo. Pra alinhar e tal. Tem que alinhar Sim. isso daqui. Aí beleza, você Mas tava até isso já tava namorando. aí já tava Já namorando. tava namorando. Só que aí a gente chegou na reunião com o bispo, e aí que ela falou, Rogério, esse aqui é o bispo, vamos conversar com ele, quem que a gente vai ficar, não sei o que lá e tal. Queria que você conhecesse o bispo e tal. Eu falei, sobre isso, Poliana, hoje? Ela falou, sim. Eu falei, seu bispo, você desculpa. Você me perdoa. Tava de boné e tal. Você me desculpa, seu bispo, eu tô cansado. Cheguei agora um pouco de viagem, eu tô aqui cheio de sono, eu não quero abrir a boca na sua frente, parecer que é desrespeito. Você me dá 2 dias só. Vou pôr meu fuso em dia e eu volto e eu converso com o senhor o tempo que o senhor quiser. Pode ser, o bispo na hora. Claro que sim, tudo bem, claro, tudo bem. E a Poliana ficou assim, tipo, como? Eu falei, amor, não dá. É um tema importante. Eu sou muito assim, cara, sabe? Legal. Não vai dar. Poliana, se é isso, não vai dar. Cara, eu fui da igreja até em casa ouvindo. Falei, amor, não dá. Aí nessa hora o bicho falou assim, Alguém já rapaz... passou por isso? Nessa hora o bicho falou assim, Com a esse namorada, cara... com a esposa? Será? Ele falou assim, esse cara vai embora, não vai ficar com essa menina, né? Lembra que ele falou? Ele confessou pra nós depois. Cara, aí o que aconteceu? Eu coloquei minha cabeça em dia, minha cabeça em ordem, sentei com ele, conversei, alinhamos, casamos em Portugal, tudo certinho. E aí eu lembro claramente,
2019 foi o ano que a gente, assim, teve o maior Expansão. rompimento. Sim. Começou uma cadeia de crescimento muito grande no nosso negócio, na vida pessoal, porque é transversal, né? Não tem como você dizer, não, esse negócio aqui é, isso aqui não é. Cara, não tem jeito. É transversal. É o que a gente prega hoje nas imersões justamente sobre isso. É o alinhamento de toda a tua vida com o altar, a aplicação de princípios bíblicos corretos na sua vida de maneira transversal, Sim. é que vai te trazer um alinhamento que você precisa para cumprir o teu propósito. Aí a coisa explode, e quando cresce. a gente alinha, né, Deus começa a limpar Sim. aquilo que... Parar as arestas. Tu tira de perto, traz outros. As tranqueiras, vai saindo. A gente separou, a sociedade ficou só eu e o Rogério. Dali pra frente, que foi 2019, né? A gente alavancou, assim, absurdamente, né? nas Trazendo empresas. gente de fora pra ter visto em Portugal. Trabalhar pra a gente. gente A empresa era isso. trabalhava... Então, a gente fazia outsourcing, que é como se fosse o body shop aqui, né? Body shop. Aqui, não, Body Shop é em Portugal. Aqui é Terceirização. 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 É Outsourcing, né? consultoria aqui. Você né? trazia, você entregava para as empresas o público que ela queria. Isso aí. A gente não entregava. Era nosso, né? A gente vendia a hora. A gente vende tempo o dele, tempo da O pessoa. outsourcing funciona assim. Eu quero uma pessoa fazer podcast. Você quer? Quanto você paga? 10. Ok, vou contratar uma pessoa, eu pago 6 para ele. A diferença fica na casa. Entendi. Assim que a gente... Você tá fazendo intermediação. intermediação, trabalho é esse. intermediação, Aqui tem isso muito mesmo. mantenedor aqui assim, né? Desde de serviços de limpeza até Isso, profissionais. facility e tal. Facility, Isso, muito isso aí. facility, chama aqui também. Isso. Ah, E aí, isso, a gente começou a escrever a nossa história sem saber que a gente hoje seria capacitado, autorizado por Deus para fazer tudo isso que a gente está fazendo agora. Ou seja, é algo Eu que a estava gente... capacitando vocês. Exatamente. Não. Então, hoje a gente dá na imersão aquilo que a gente já viveu, aquilo que a gente vive hoje. Sim. Total. E aí até falei com o Eric ontem, Sim. foi em setembro de 23, que eu fui pela 4ª vez convidado a dar uma palestra para um amigo meu que ele trabalha na Embaixada do Brasil lá em Portugal. Então ele viu tudo isso desde que eu cheguei. Ele viu a minha chegada, viu o divórcio, viu o fundo do poço e viu todo o processo que eu passei e aonde nós estávamos hoje, em comunhão com a igreja, pregando, falando, né? Lá na igreja, no presbitério, ele foi reconhecido depois que a gente alinhou, em 2019. Sim, então, sim. tudo realinhou. E ele viu toda essa história, ele conheceu tudo isso, né? Então ele falou, cara, preciso que você venha aqui falar pra gente nosso culto de empreendedores. Falei, e eu falar para empreendedores? Até então tava só a empresa A gente tava só na vida operação. vida normal, tá. A gente tinha saído da operação, né? Já saiu Tinha da saído operação? Já. Eu falei, mas como assim falar para empreendedores? Eu falei, não, a gente tem um culto aqui que acontece, isso foi 2022 para 3, acontece desde 2019, isso já é algo assim consolidado, uma igreja muito relevante lá em Portugal. Eu falei, cara, não dá não, cara, falar o quê e tal. Ele falou, não, mas vem aqui contar teu testemunho e tal. E aí, digo sempre para mim, na 3ª vez eu falei, cara, tá bem, eu vou. A 3ª vez ele está insistindo em alguma coisa, Deus tem nisso, né? Porque ele é cristão. E eu falei, tá, mas para quem que é, como é que é? Resumindo, fui orar, desenvolvi o material, mostrei para ela, falou, bom, tá legal. A gente falou com o bispo também. Falei com o bispo, eu posso ir lá, né? Sim, É uma situação assim, Uma não bênção. vai, a benção do bispo. E aí fiz um evento, palestrei para os empreendedores dele. Quando acabou o evento, o pessoal, uau, que evento legal, uma galera veio falar comigo pedindo mentoria. Falei, mentoria? Ele, não, a gente quer Isso aprender nem no como teu é que radar faz. tava. Eu falei, cara... Não tava. Eu falei, Não Poliana, tava. eu falei, assim acabou, ficou Fala umas sobre 8 isso. pessoas assim. Cara, quero que você me ajude com uma mentoria, meu negócio tá assim, assado. Eu falei, rapaz, vamos falar depois. Já era ali setembro de 23, quando realmente eu virei a chave lá com eles para tentar ajudar. Eu fui para ajudar, eu fui para entregar material e contar meu testemunho, como que o alinhamento com o altar, né, algumas condições, algumas questões precisavam ser cumpridas para que a pessoa prosperasse no seu todo, né? Não é só um negócio que tem dinheiro, mas e a glória de Deus? Para onde é que vai, né? Você tem que ir a glória dele, aquela coisa toda e tal. E aí eles me deram muito parabéns pela proposta do conteúdo, mas porque, segundo eles, eu consegui entregar tanto a parte bíblica quanto a parte empresarial. E ele falou assim, cara, que muita gente vem aqui e vira culto. O empresário não quer culto, ele quer saber como é que ele vai crescer. Ele, porque culto tem domingo. Ele quer saber o que ele vai fazer no dia seguinte para trazer resultado. Exato. Isso mesmo. Porque culto ele tem domingo. E você conseguiu apresentar, mostrar, eu falei, entendi. Voltei para casa, falei, bispo, vamos conversar. Lembra do evento que o senhor liberou para eu ir? Lembro. Cara, lá eles fazem assim, assado. Vamos fazer aqui também na nossa igreja. E eu e o Poliano podemos encabeçar. Vamos servir nessa parte. Ele falou, sério? Oramos, arrumamos. Tudo. E aí, desenhando, né, o projeto para a igreja, a gente teve uma visão.
não espiritual, mas a visão do negócio Sim, em sim. si. Ou seja, quando a gente fala visão de negócio, não é um mercado. Ou Sim, seja, sim. existe O aqui que uma aquilo possibilidade poderia trazer, quais se oportunidades. se tornar. Sim. E aí, desenhando o material, eu pensei, aqui sai um livro, sai mentoria, Sai palestra, treinamento. sai imersão. Imersão. Daqui tem muita coisa. E aí começamos a escrever e tal. Aí o bicho falou, Roger, ele me chama de Roger, aqui faz um livro também, cara. Eu falei, bicho, eu pensei a mesma coisa. Ó, isso era dezembro. Começamos o trabalho na igreja em dezembro de 23. Em fevereiro... Aí já implementou aquilo que você tinha feito, tinha sido forjado. Com as minhas atualizações, e aí né? você levou para sua igreja. Exatamente. Tudo baseado em proximidade com o altar. Olha a importância de de você estar observando e ligado às coisas ao seu redor. Você teve um benchmark ali do lugar que você foi e você trouxe para o negócio, para sua casa. Adaptei com a minha realidade. Isso, exatamente. Com aquilo que eu já tinha vivido. Ou seja, e aí que vem a autoridade. Porque a autoridade quer dizer autorização para. Muita gente quer falar, mas sem estar autorizado para. Agora de salsicha, não vai virar, não vai falar, porque não viveu, não está autorizado. Então, hoje na internet tem um grande perigo, que a gente fala muito sobre isso no evento, que é qualquer pessoa, vamos lá ver, dá só um contexto histórico. Tá. 1994, 1990, 86, 88, grandes blocos de comunicação emitindo notícias, no horário nobre e tal. Né? As emissoras. As emissoras, sim. Era aquilo ali. Hoje em dia, qualquer pessoa na face da Terra que tiver um telemóvel, um celular, que tiver um celular, sou atestado de Portugal, né? Que tiver um celular com acesso à internet e um perfil numa rede social famosa, ele pode abrir a câmera e começar a falar o que ele quiser. Sim. Só que aí que tá, muitas pessoas vão acreditar e vão começar a seguir aquela pessoa. Sim. Mas a pessoa não tem autoridade nenhuma. Calma, mas ele tem resultado. Ele tem dinheiro. Ele consegue virar. Só que aí é que tá. Não é porque ele tem resultado, porque ele tem dinheiro, que ele tem princípios. Sim. Não é porque ele tem resultado, ele tem dinheiro, que ele tem comunhão com Deus. Mas para muitas pessoas, o cara falou um pouquinho. O que importa é isso aí. Ele falou um pouquinho mais eloquente, mostrou o jatinho. E até às vezes cita um versículo bíblico ou outro, o princípio milenar, né? Relativiza a palavra de Deus e arrebanha uma galera. Lembra que no Brasil, lá em Portugal é muito forte isso, na verdade, na Europa inteira, sábado de manhã... Oi! É os famosos T e o J na sua casa batendo na porta? Muitos cristãos foram para essa religião. Seita. A gente não pode falar seita, mas é religião. A gente não falou nome nenhum. Pronto. Porque não estavam firmados na palavra. E aí iam e foram para lá. Sim. Então, hoje em dia, é um grande perigo, Felipe, porque muitas pessoas veem o jatinho, veem o resultado. E querem aquilo também. E aí a pessoa fala, eloquente, olha o meu jato, olha isso aqui, como é que eu consegui tomar banho gelado, não sei o que lá, e o cara vai atrás. Só que você não sabe como é que ele conquistou aquele monte de dinheiro. Porque os princípios bíblicos, eles estão para todo mundo. Sim. A pessoa pode conquistar recurso financeiro com princípio bíblico sem ser cristão. Mas a pessoa também pode conquistar recurso financeiro quebrando o princípio. Adulterando. Em esquemas escusos, em tigrinhos, em joguinhos, e criou alguma riqueza. Mas qual que é a origem? Qual que é a origem daquela riqueza? E é o cristão despercebido, desligado, ele começa a seguir e falar. Entende? Pirâmides de criptos. E acaba que esses cristãos acabam idolatrando sem perceber, né? E olhando para aquela pessoa, idolatrando aquela pessoa, já tá pecando ali, né? E olhando só para o dinheiro, olhando só para a riqueza. Só para o resultado, porque a motivação foi financeira. E hoje até tá mais perigoso. Existem muitas pessoas famosas no Brasil e no mundo que dizem assim, você vai para a igreja para quê? Para que você vai para a igreja? Jesus você não precisa ir para a igreja para ter esse resultado. É verdade. Mas a Bíblia vai dizer assim, olha, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta? Dinheiro, ao fim do caso, é só dinheiro. Mas, e aí? E o coração? Né? Como é que fica? Então isso pode dizer o quê? A gente hoje fala de questões que nós temos... sobre o resultado, né? A gente fala de questões, né? E não é só ter abundância e só resultado positivo. Jesus vem dizer assim, ó, no mundo tereis aflições. Sim. Mas tem de bom ânimo. Mas tem de bom ânimo. Ou seja, vai ter perrengue, meu irmão, vai ter problema. Se não tem alguma coisa errada. Tem pessoas que vão te trair, sim, você vai ser decepcionado. Mas olha,
Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Continua, avança, crê em mim. Ou seja, então hoje a gente está autorizado por Deus em plena comunhão com a nossa igreja, com a nossa liderança, para poder falar daquilo que a gente já viveu e que a gente vive. E é interessante que esse projeto novo tem assim, uma expectativa financeira muito grande. E a gente, sério, é só estruturar. Contratamos uma consultoria para nos ajudar a estruturar algumas questões. Então, assim, o resultado financeiro é muito grande. E vamos alcançar mais pessoas para falar disso aqui do que, quiçá, o nosso negócio teve um dia. Ou seja, o que eu quero dizer? Nossa expectativa nos próximos 2, 3 anos é faturar mais do que já faturamos, só que mais do que faturar, vamos alcançar mais pessoas e trazê-las para o centro da vontade de Deus. Porque não é sobre pessoas, não é sobre dinheiro, Sim, né? sim. É sobre pessoas. Transformar É sobre pessoas. trazer as pessoas. Dizer, senhora, olha o que aconteceu comigo. Chegando no fundo do poço. Sabe o que me salvou? Foi a palavra de Deus. Foi a comunhão com o meu pastor. Foi estar debaixo. Então, tudo isso Tá na cobertura espiritual. Cobertura espiritual. Mas quando eu digo vende é porque não é no negócio. É pessoal, peraí. Comprei. viver Aqui a gente isso, fala, né? comprei. Eu também quero isso pra mim. Quero viver isso, E essa que é a proposta do evangelho. Ou seja, você dizer, você consegue. Em Deus você consegue. Olha onde a minha vida estava. Sabe como eu consegui? Comunhão com Jesus. Foi Ele que me salvou, Ele que me tirou. Agora, você quer passar pelo processo? Porque se dissesse pro José o processo... Já era, ele não ia não. Não ia não. Então hoje as Ele pessoas corria. veem... Ele corria fácil. Hoje as pessoas veem os mentores que nos tornamos, mas o perrengue ninguém sabe. E nem sei se as pessoas topariam passar pelo que nós Passar por isso. passamos. Provavelmente não. Difamação, traição. sim. Provavelmente não. Cara, é Na complicado. verdade, nem nós mesmos se soubéssemos, iríamos querer, né? Então, Então procuraríamos assim, outros caminhos, né? Provavelmente. Então hoje a gente está com esse material, mas é um material que a gente tem muita convicção de que pessoas que aplicam o que está no livro, o que está na imersão, Legal, funciona, vamos falar um pouquinho resulta. dela. Então isso aqui, Vamos falar teoricamente, tem um ano, cara. Né? Tu falou tem- dezembro de não tem um 23. ano, não tem um ano. O livro não, foi Porque junho foi do ano fevereiro, passado. fevereiro de 24 que a gente sentou com a pessoa do livro, não foi? A Que gente ele está falou, 25, né? eu nunca vou esquecer a palavra. Ele falou uma frase pra gente que a gente nunca esquece dessa palavra. Está no que livro é, também. Às vezes nós, né, temos um entendimento da nossa vivência, daquilo que a gente viveu, e acha que é pouco. Acha que não é nada, né? E nessa Falou isso mesa, ontem, sentado né? nessa mesa, né, amor, ele falou assim pra gente: o pouco que pra vocês parece pouco pode ser tudo pra outra pessoa. Né? E aí a gente falou assim: não, mas a gente tem que sentar e escrever algo, Mais coisas, mais coisas. E ele, encorpar, não. É isso aqui, O que olha. você já tem é o suficiente. O que você já tem já é o suficiente. Não, Depois né? escrevam mais, mas o que já tem, já dá. E ele falou assim, nunca despreza o pouco que você acha que é pouco, para outra pessoa é muito. Aí me lembra lá de Abacuque, que fala assim, não despreza os pequenos começos. Isso. Que ele chega, a cidade está arruinada, todo o tempo está ruína. Ele conta com Zorobabel, que é o governador, para poder remontar tudo aquilo. Mas as pessoas passavam e só viam ruína. E ele fala assim para ele, olha, não se espante que vão zombar de você. Eles veem ruína. Eu vejo o templo restaurado. Glória Ou a seja, empreendedores e empresários. Sim, cara, totalmente. é visão, é outra parada. E você falou de alinhamento com o altar. É interessante você falar isso, que a gente fala muito sobre estar conectado na fonte, né? Eu acho que a ideia geral é a mesma. É você estar alinhado com Deus, alinhado com o altar, entendendo que o nosso negócio tem mais a ver com mordomia, né? Tem mais a ver com ser mordomo de algo que não necessariamente é meu, é dele. Ou, aí sim entra no mérito que você falou de não, é tudo meu, é do meu jeito, é da minha forma. E se fosse assim, talvez você não teria livro, não teria tudo isso que você está vivendo hoje, né? A gente falou isso, inclusive, ontem, né? Também um pouquinho sobre o podcast, né? No momento que a gente entende que eu sou empresário, eu vou fazer o meu negócio e é isso aí. E você vê a experiência que você está vivendo em Deus, a princípio até sem nenhuma expectativa nisso, eu não tinha expectativa. Muito provavelmente você não tinha expectativa de ter um livro. Você nem queria, na verdade, no final das contas, né? Não. Mas quando você entende que não é sobre você... o jogo muda, né? A gente, o quanto a gente pode olhar para isso aí, de repente até caminhando, falar um pouquinho da imersão que vai ter agora, né? Isso. Onde é que vai ser? Acho que aqui em Niterói vão ter quantas? Vai ser dia 5 5 de abril. No CDL.
A imersão é dia 5. Temos uma palestra na Bola de Neve, em Niterói. Dia 4. Dia 4 de abril. E na Igreja Batista Latitude, no dia 12 de abril. Legal. Aí vamos deixar para quem está ouvindo a gente, provavelmente vai ficar interessado. Porque uma coisa legal, eu comentei contigo ontem, né? A gente foi ontem lá na Atitude e aquele pequeno post que a gente vê, veio uma galera atrás de mim, aonde eu quero. Porque o pessoal quer. As pessoas estão sedentas. Sim. Então, Não só por informação, né? Que informação tá dispersa aí, mas por transformação. Cara, assim, hoje a gente entende muita coisa que a gente não entendemos tudo ainda, mas a gente está aqui para servir, né? É servir. Então, assim, quando eu falei que isso tem expectativa financeira, é verdade. Só que quando você está conectado no teu propósito, é algo tão em primeiro lugar as vidas e as pessoas, e você até, não me entenda mal, até ganha dinheiro com isso. Só que a parte do dinheiro, ela passa por ser uma consequência, e o impacto que você causa nas pessoas é muito maior. Então, a responsabilidade é muito maior. Por quê? A gente tem acesso agora a pessoas e influenciar e ensinar pessoas. Boa. Se eu ensinar errado, se eu influenciar errado, cara, Deus vai cobrar de mim. Então não é sobre o dinheiro. É sobre exato. Exatamente. Tem dinheiro? Tem. Beleza. A Bíblia vai dizer que o trabalhador é digno do seu trabalho. Pausa. O trabalhador é digno do seu trabalho. O que acontece hoje no Instagram, para a gente fechar aquele tema que eu não fechei? Muita gente hoje. O trabalhador é digno do seu trabalho. Muitas pessoas não estão trabalhando e querem ter resultado. Então, se elas não estão trabalhando, não são dignas. Então, de trás para frente, ela não trabalha, ela não é digna, mas ela quer resultado. Não tem compromisso nenhum com vidas, elas querem dinheiro. Sim, então, quando você tem um negócio alinhado com o propósito, você sabe que tem um dinheiro, mas esse não é importante. O importante é, eu tenho a responsabilidade de influenciar e trazer aquela vida para o altar, mostrar para ela que o dinheiro é importante, mas o primordial é o propósito dela conectado com Deus. Porque, até fazer um paralelo aqui, quando a gente fala de dinheiro, às vezes o assunto fica meio denso, né? As pessoas não interpretam, às vezes, muito bem isso. E aí eu queria traduzir a ideia do dinheiro como provisão, como recurso. Tirar o nome moeda, né? E aí você leva para esse lado... o trabalhador é digno do salário, da recompensa, que é a troca do trabalho, na verdade. Né? Você trabalha e você ganha, você colhe, você semeia e você colhe. Exatamente. E as pessoas querem colher sem semear. Sem plantar. Eles querem colher da plantação dos outros. Dos outros né? também. Isso para dizer o quê? Que as pessoas estão mais preocupadas em resultado financeiro do que a transformação de vidas. Sim. E aí eu falo no livro, em imersão, a gente prega isso hoje, porque vivemos isso hoje, que é a principal motivação de um cristão não pode ser financeira. Não pode ser financeira, senão o dinheiro vai ficar em primeiro lugar. E é sobre onde é o meu propósito. Sim. E aí o dinheiro não é o fim, é o meio. É o meio, não pode ser. Por isso que Jesus, assim, a Bíblia vai dizer mais sobre dinheiro do que sobre amor e salvação. Existem mais versículos bíblicos de Gênesis e Apocalipse que fala, alerta e orienta sobre dinheiro e riqueza do que era amor e salvação. Por que será? Porque a Bíblia vai dizer justamente sobre isso, que o amor ao dinheiro é a raiz de todo tipo de mal. Ou seja, por isso muitas pessoas desviaram da fé, se trespassaram por dores. Quantos jogadores de futebol, ex-Big Brothers que você conhece, que sobe e desce e fale? Por quê? Não estava preparado, ele amou ao dinheiro, o dinheiro destruiu ele. O dinheiro ele tem que ser muito bom servo, nunca o teu senhor. Ou seja, quem é senhor sou eu, não é o dinheiro. Só que as pessoas invertem, passam a ser servas do dinheiro. Aí inverteu o valor, inverteu posição, inverteu princípios, a coisa dá pro torto. Eu queria, antes da gente caminhar pro final, porque eu não posso sair daqui sem perguntar isso, a mentoria no dia 5. Não, a imersão. A imersão. Eu queria perguntar, na verdade, duas coisas. Primeiro, até pra gente deixar para nossa audiência que vai estar ouvindo, como é que a gente... fica sabendo ou consegue ir, para deixar aqui o caminho para o pessoal que quiser participar da imersão, poder se conectar e fazer parte disso. E 2, o porquê que eu, como empresário, deveria participar dessa imersão, né? Para eu entender se isso é para mim. E, obviamente, para quem está ouvindo, né? O caminho é... Nós criamos um Instagram para isso, criei em fevereiro do ano passado. Já tem lá quase 5 mil pessoas, só com material orgânico ali, entregando, né, aquilo que a gente entende que é o básico para as pessoas serem alimentadas com valores, né, que a gente entende que fazem sentido com o princípio, né.
para o negócio das pessoas. Então, @Rogério Teixeira e @Machado Poliana. O nosso Instagram tá tudo lá, você vai cair no link, vai ser direcionado para o nosso atendimento a perceber o que você precisa, né? Preciso de mentoria, preciso do livro, preciso de algum material, a gente tá tudo lá já arrumadinho, estruturado para isso. Essa foi a primeira pergunta, né? A segunda? Sim. Por que eu, como empresário, ou no caso, o empreendedor ou o empresário que está ouvindo a gente sim, aqui, ok. Deveria estar na imersão. Deveria estar lá, e se isso é para mim, por que E não deveria só estar? empreendedor e empresário, aquele que tem um desejo Legal. de também empreender, o desejo Que ainda de não colocar, está fazendo, tá mas ali quer. um projeto no coração Pra dela. começar que certo, ela, né? Exatamente. Boa. Evite os erros, né? Boa. É interessante que quando eu lancei o livro, a gente teve a oportunidade de lançar em São Paulo primeiro, depois fui de férias para os Estados Unidos. Foi no meio do ano passado. Ano passado, lancei lá. E lancei na nossa igreja por último, entre aspas. Primeiro eu fui em São Paulo, depois fui direto para os Estados Unidos, depois voltei para casa, em Lisboa. E aí o bispo me chamou para falar um pouquinho, né? E eu falei, como assim, né? Eu vou falar o quê? Aí eu falei assim, o que eu falo? E aí o Espírito Santo falou muito claramente. Salmo 20, versículo 7, que diz assim, uns confiam em carros. Eu falei ontem lá na igreja. Outros confiam em cavalos. Mas nós faremos menção do nome do nosso Deus. Por isso que uns vacilam e caem, porque confiam na própria força. Sim. Então, se o empresário ele não quer confiar na própria força, não quer depender do mercado, ele quer atrair para a empresa dele os valores do céu, que não falham, porque são valores do céu, o céu não está em crise, o mercado está em crise, a concorrência está desleal, mas o céu não está em crise. A direção que vem do céu. Não tem concorrência. Se ele tiver interesse em atrair e praticar os valores do céu para o negócio dele, aí ele pode nos procurar, que a gente vai mostrar o caminho que nós já percorremos para trazer os valores do céu, para praticar os valores do céu, valores de integridade, prosperidade, saúde financeira, saúde na integridade, porque o nosso material todo não cuida do negócio somente, cuidamos da pessoa. Porque é uma máxima do mercado que diz não existe CNPJ forte com CPF fraco. Ou seja, não existe uma empresa que não possa estar desconectada do teu propósito. O teu propósito tem que reverberar na empresa. Os teus valores têm que reverberar na empresa. E quais os valores que o empresário hoje tem praticado? São os valores do mercado ou os valores do céu? Se ele precisar de ajuda para entregar, praticar valores do céu na vida dele, no casamento dele, no ministério dele, transferir isso para a empresa, estamos aqui habilitados pelo Senhor para ajudá-lo. Amém. Autorizados. Peça aqui o livro. Vamos mostrar aqui o livro, gente. Ó, fantástico. Princípios essenciais para empreendedores. 5 princípios, hein? 5, começa assim. Cadê o diretor? Onde é que eu aponto aqui? Naquela câmera de lá. 5 princípios. O Rogério Teixeira. O Rogério Teixeira e @Machado Poliana. Machado Poliana. Tá aqui o livro. Ou seja, você já estava empreendendo, já estava com a sua história, com tudo que você passou, que você foi lá naquela primeira palestra, surgiu a ideia de trazer essa imersão para a igreja de vocês e isso acabou virando o livro. Isso mesmo, não somente o livro. A gente, sim. Aí... a gente criou o método PBN, que é o Princípio Bíblico para o Negócio. Então, esse método a gente aplica no formato livro, no formato palestra, no formato mentoria, no formato imersão. Tudo interligado. Tudo interligado. Eu lembro uma vez que a gente estava lá atrás, só para encerrar também, e a Poliana me despertou para algo incrível. E aí a mulher sábia edifica o seu lar, né? O sucesso do homem... ele está na mulher que está com você. É por isso que lá atrás o Senhor vem dizer assim, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma companheira, que ele seja adjutora. Ou seja, a missão é conjunta. Atrás de um grande homem sempre tem que ter uma grande mulher de Deus. É uma grande diferença. Então a Poliana me fez ver algumas coisas no passado que eu não tinha visto ainda. Por exemplo... quando eu falo, e hoje para mim é muito claro, o que é um empreendedor, o que é um empresário, é porque o empreendedor carrega com ele uma visão, carrega com ele algo que não é só um empresário, não me entendam mal. Sim. Então ela falou assim, amor, olha, você já teve alguns momentos na sua vida que você criou algo que teve visibilidade. Então entrega isso, não está no negócio, é você que cria, o Senhor colocou em você algo. Então, em alguns momentos cruciais, eu criei um grupo hoje na altura que ganhou visibilidade e eu entreguei. Porque não é sobre o grupo ficar
É só aquilo que a gente carrega. Sim. E é por isso que Daniel prosperou na Babilônia, por isso que José prosperou no Egito, é por isso que Isaac prosperou no deserto, porque não é sobre o ambiente, é sobre aquilo que a gente carrega. A bênção estava nele, exatamente, não no local. Se mais vender laranja, vai prosperar, porque o Senhor é contigo. Ou seja, é o alinhamento com o altar, o alinhamento e a visão e a clareza que eu falo, que você precisa ter de quem você é em Deus, aquilo que você carrega, é que vai fazer a diferença. Então, ela me fez perceber que aquilo que eu precisava, o Senhor já tinha colocado dentro de mim. Mas ela que falou, amor, entrega. Não é isso. É você vai criar algo novo. O Senhor vai te entregar. Ele vai te entregar e vai criar algo novo. Então, tá aqui mais um empreendimento. Sim. Só que agora com uma visão completamente do reino para ajudar pessoas. Ou seja, e é um empreendimento que tem assim, o Senhor tem nos empurrado. Você falou ontem, como é que esse cara já pregou lá, pregou cá? Eu não sei, cara. Eu sei que quando a gente alinha com o nosso propósito, o Senhor nos faz fazer coisas extraordinárias. Ontem, assim, chegou no Brasil, estava dirigindo por Campo Grande, onde eu já passei por imensas vezes, eu pensei, cara, quando que eu ia imaginar no meu passado, passando por aqui com o meu carrinho antigo, que eu ia imaginar que um dia eu passava por essa mesma estrada, já viajado por tantos países no mundo, e agora viajando mais ainda, mas para pregar a palavra, para trazer vidas para o centro da vontade de Deus. Eu nunca tinha imaginado isso, mas é o alinhamento com o teu propósito. Maravilhoso. E algo também que eu falei com você da última vez, a gente conversando sobre isso, até que está no livro, né? A gente ensinando, e a gente percebeu assim, caramba, agora sim nós estamos vivendo aquilo que é o nosso propósito, né? Porque a empresa, tudo que a gente passou foi um caminho. Foi um caminho. Foi necessário para forjar vocês. Foi necessário para autorizar. Mas para chegar aqui, a gente realmente está vivendo dentro daquilo que Deus criou a gente para fazer, né? Então, ele, desde o início, já dava aula, já tinha essa facilidade. Deu aula há muitos anos, né? Na igreja. Sou formada em licenciatura. É formada em licenciatura. E tudo isso para quê? Para hoje, né, ele poder ensinar com mais facilidade também e juntar a Bíblia com aquilo que ele viveu, que a gente passou, que, né, a empresa foi um caminho. Foi um caminho. Né? Total. Não, mas então, o legal, assim, igual o Steve Jobs nem crente era, mas já falava o quê? Quando você só consegue conectar os pontos quando você olha para trás. Aí você vai entender por que você passou por aquilo e aonde você chegou. Isso aí. Para ser disruptivo. É porque Deus nunca te dá um vislumbre daquilo que ele não vai te entregar, né? Então, por isso que se ele te dizer, ele vai te mostrar o final do sonho, mas o caminho ele não vai te mostrar. Mas, se você crê em mim, você vai chegar lá. É sobre isso. E hoje nós estamos lado a lado, né, amor? Caminhando. Que é melhor, né? Trabalhar junto, não é melhor? Com uma sócia como essa, duas vezes, no casamento e nos negócios. E tem que ter, eu acho que cada homem, cada mulher tem um papel fundamental, né? As mulheres têm que entender que nós, né, ser submissa não é estar atrás ou debaixo, é você estar ali alinhada, né, com seu esposo, com seu marido. Alinhado com a missão. E alinhado com essa missão, com esse propósito, né? E entender isso é fundamental, né? Tanto na empresa quanto na família. Né? Um outro episódio. Como é que separa? É isso que eu ia falar, mas isso que eu ia falar agora. Mas isso vai ficar pro próximo episódio. Isso é uma aula, isso é uma aprendizagem. Foi só pra falar sobre como eles chegaram até aqui, a história de tudo, da dívida deles. Mas o próximo episódio, vocês vão voltar pra terra de vocês, mas depois, quando vocês estiverem por aqui, a gente vai falar sobre como que é trabalhar aí vou dar essa em conjunto. Imersão sem treta. Irmão. Eu acho que esse é mais desafiador. Mas tem que ter um caminho, tem que ter um caminho. Mas isso vai ficar pro próximo episódio. Fica pro próximo. E aí, Filipão? Muito bom. Cara, então, muito obrigado. Cara, sensacional. Legal de como tudo foi trabalhado para vocês estarem aqui hoje. Né? Tudo que aconteceu, que a gente falou, que a gente se conectou, aquela coisa, a gente se encontrou ontem, se conheceu. Então, tudo isso já estava na agenda de Deus. Amém. Eu creio. Amém. E a gente aqui acredita que a gente chega de um jeito e a gente sempre sai melhor do que a gente chegou. Amém. A gente acordou de um jeito, veio para cá, a gente discutiu, falou, trouxe insights, palavras. E tudo isso é para edificar tanto a nossa vida quanto a vida de quem está assistindo. Então, o que o Rogério e a Poliana podem deixar para os telespectadores ou de insight, ou de uma palavra, de um versículo, ou alguma mensagem final para que eles peguem isso e
de acordo com o que eles estejam vivendo no dia que eles estão ouvindo, que eles possam implementar amanhã ou até hoje mesmo, quando acabarem de ver o episódio, para melhorar a vida deles. Porque é sobre isso, a gente está aqui para melhorar a vida das pessoas. Claro. Ladies first. Claro, com certeza. Olha, então eu olho para alguma câmera? Pode olhar para lá. Olha, gente, o que eu indico para vocês é que vocês procurem hoje, né? Saber se você está vivendo aquilo que é o teu propósito, né? Dentro daquilo que Deus te criou e te formou para fazer, né? Se você ter essa certeza é fundamental, é importante e vai mudar a sua realidade. Você precisa descobrir o teu talento, a tua individualidade, precisa descobrir qual é o propósito que você tem nessa terra, porque o nosso propósito, né? Sabendo que o nosso propósito em Deus, nós não precisamos de mais nada, né? Nós temos alinhar com o teu altar, alinhar com o teu pastor, é algo importante demais, né? E se você não está alinhado com alguma liderança, se você não está em nenhuma igreja, procura uma casa, procura uma igreja que você se identifica, procura uma liderança para que você possa viver o sobrenatural. A gente só vive o sobrenatural de Deus quando a gente está debaixo do nosso propósito e dentro de um ministério, dentro de uma liderança e fazendo isso para o reino, né? E as demais coisas serão acrescentadas, tenha certeza disso. Amém. Aleluia. É isso. E aí, ficou difícil pra tu, hein, irmão? Tem que falar alguma coisa ainda? Eu falei, a mulher sabe edifica. É por isso que o provérbio vai dizer assim, aquele que acha uma esposa tem a bênção do Senhor, né? Então, assim, eu não sei como é que é a tua esposa em casa, meu amigo, mas a minha é essa aqui, ó. E eu dou glória a Deus pela vida dela. Não é sempre assim, não, tá? É braba de vez em quando, tem TPM também, mas vale a pena. Tem que investir. Mulher boa é mulher cara, entendeu? E quando eu falo cara, não é só de roupa. É cara que você tem que investir, ter paciência, orar com ela, orar por ela, investir na sua esposa, porque foi ela que o Senhor colocou do seu lado. No mercado tá cheio de concorrência, mas não é sobre concorrência, sobre quem o Senhor colocou para estar do seu lado. E é aqui que você tem que investir. E eu glorifico o Senhor pela vida dessa mulher que está do meu lado. Amém. Tem que falar alguma coisa ainda, né? Ok, Fica vamos à vontade, lá. irmão. A palavra é tua. Ok. Para você aplicar hoje na sua vida pessoal, na sua vida, tanta coisa que a gente podia falar, mas eu posso dizer o seguinte, olha, a palavra de Deus diz no Salmo 119, que é um dos maiores salmos, né, que diz lá, diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, né? Você precisa ter uma sequência muito lógica e muito clara sobre clareza, que é autoconhecimento, porque a clareza ela vai te dar convicção. Convicção vai te dar segurança. A segurança vai te dar autoridade. Essa que é a ordem para você em qualquer área. No casamento, no seu ministério, onde você aplicar essa ordem de clareza, convicção, a convicção vai te dar segurança, e segurança, autoridade. Tudo isso baseado na palavra. Por quê? É a palavra de Deus que vai te dar clareza para o que você precisa. Clareza para decisão, clareza para direção. Tenta andar no escuro. Você não anda, você vai ficar apalpando, não vai para lugar nenhum. Então é a clareza para tomar decisão na sua vida pessoal, profissional, sentimental. É a clareza, e essa clareza vem pelo conhecimento da palavra de Deus. Daqui a necessidade do alinhamento com o altar. Jeremias vai dizer, e vos darei pastores segundo o meu coração, para vos guiar em ciência e sabedoria. Não adianta, você vai bater cabeça para lá e para cá. Enquanto não alinhar com o altar, nada cresce, nada funciona. É princípio. E a partir dessa clareza vai te dar convicção, depois segurança, e com segurança, autoridade. Segue essa ordem pela palavra que você vai se dar bem em muitas áreas da tua vida. Caraca, hein? Uau. Não vou falar mais nada, irmão. Pra mim tá entregue. Tá entregue. Recebi o que tinha para receber. Recebi. Tenho certeza que quem tá ouvindo a gente recebeu muito Amém. também. Glória então, a Deus. Só tenho a Gente, agradecer aí, ó, Rogério e Poliana, por O prazer ter foi nosso, Nós obrigado. disponibilizado o que tempo de agradecemos vocês esse para tempo. Conte conosco para servir. Ó, e vou falar, se quiser convidar a gente para ir em Portugal, a gente vai, hein? Vai ser um prazer recebê-lo lá. A gente no tem uma bacalhau. estrutura do podcast também. verdade. A É gente legal. vai, hein? Porque é isso. Benção, É sobre benção. levar a palavra. Né? Amém. Assim como vocês fazem através dos negócios de vocês, de levar a palavra, a gente está aqui também. Isso aqui surgiu no meu coração e eu acabei falando, na época eu vim aqui
né, conhecer esse estúdio. E aí, na mesma época, eu falei com ele, a gente nem era amigo. A gente estudou junto durante 2 anos e não nos falávamos, só boa noite ali no curso, que a gente fez um seminário bíblico. E só que nasceu. E hoje, pô, Filipão, cara, acho que é meu irmão. Eu posso só interromper e usar a palavra conector. Sim. Porque sempre que o senhor quer construir algo, ele vai conectar pessoas certas. Porque o propósito já nasceu. A gente tem que estar conectado com as pessoas certas. Muitas pessoas insistem em estarem conectadas. Eita, essa veio forte. Eita, aí. Não tá dando certo, tá conectado com a pessoa errada. Vai orar um bocadinho, diz, Senhor, envia pessoas certas. Porque na Bíblia, sempre que o Senhor quer te levar para um outro nível, te levar para a vontade dele, ele vai te conectar com pessoas certas. Vai conectar. Só que às vezes, para conectar com pessoas certas, eu tenho que desconectar das erradas. Exato. Uau, é isso. Desculpa te interromper. Não, foi maravilhoso, foi isso. Perfeito. E aí foi isso que aconteceu, porque eu não estaria aqui. Eu já falei isso para ele várias vezes, sem você. Olha aí. Eu não estaria aqui. Que a gente... os desafios que a gente passa como empreendedor. Né? Porque isso aqui é maravilhoso levar a palavra, mas tem custo, tem desafios. Claro. Né? É a parte do dinheiro. Tem dia que precisa do dinheiro. Tem dia que a gente acorda desanimado. Exatamente. Não, mas vamos lá, porque eu ouvi essa palavra. Não, isso aqui não vai morrer, isso aqui não vai. Persista, persevere. E aí a gente está aqui por um propósito também, assim como você... E as custas, né, para pagar tudo isso, né? Para Exatamente. levar isso, né? Ele não vem, mas tem câmera, tem mesa, tem edição, tem um custo. Tem todo tem um um custo custo para chegar até aqui, então o mas dinheiro é importante. Deus está provendo desde lá de trás. Que bom. E vai continuar provendo. Amém. Isso aqui não é sobre nós, mas também é sobre nós, mas através de nós. Quantas pessoas não estão impactadas com essa história de vocês, com a mensagem que vocês estão levando? Agora a gente vai ficar internacional, né? Olha aí, rapaz! Vai ter um pessoal lá, pode ver, crente em Portugal. Pessoal, vem aqui falar vai ter uma audiência na igreja aqui. Lá. Vamos lá, vamos, a gente vai. E glória a Deus por isso, irmão, porque a mensagem não é nossa, a mensagem é dele. Amém. Que sejamos aí um canal e um instrumento dele, né? É isso. Amém. É isso. Então é isso, pessoal. Obrigado mais uma vez. Gostaram desse episódio? Então, compartilha para quem precisa ouvir essa história. Curta a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok. Todo dia sai um corte novo aí no TikTok e no Instagram. E esse episódio vai ao ar toda quarta-feira, às 8 horas sai um episódio novo. Então, não fica de bobeira aí não. Compartilha isso aí para aquela pessoa que você pensou agora. E é isso. Agradeço aí mais uma vez vocês. Nós agradecemos. E até o próximo episódio. Até lá. Valeu. Tchau.